As leituras hoje são provocativas, querem nos fazer sair da zona de conforto. É o objetivo do tempo comum, nos ensinar, vai nos moldando, vai fortalecendo a nossa fé, vai apontando o caminho que a gente deve seguir. Livro dos Números, nós escutamos um trecho deste livro, nos fala algo muito parecido com o Evangelho. As duas leituras são muito próximas no sentido. Moisés, Jesus, Josué, João, parece que é a mesma história com os personagens diferentes. O certo é que Moisés, já em idade avançada, reúne uma lista de 70 anciãos da comunidade e esses deveriam ajudá-lo no ofício de serem profetas, de conduzir este povo de Deus rumo à pátria prometida. Estas pessoas foram escolhidas para serem profetas. E eu acho que vale a gente entender aquilo que significa profecia, o que é um profeta. Quando a gente escuta na palavra de Deus, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Ele não transmite a sua mensagem, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, ele reproduz aquilo que Deus o manda falar. E por conta disso, por falar aquilo que Deus deseja, geralmente o profeta não é bem visto pela comunidade, porque automaticamente, falando a verdade, falando aquilo que Deus deseja, ele passa a incomodar. É como se jogasse um feixe de luz em meio às trevas, à escuridão, e aquilo que se tinha de escondido, aquilo que estava obscuro, vai se tornando claro. A profecia serve para mudar a rota de um povo. Deus fala através dos homens, das mulheres, para advertir, para chamar a atenção, para provocar. E é isto que acontece. Estes homens que estão na tenda, e vamos entender a tenda como o lugar de oração, aonde este povo se encontrava para rezar, eles também recebem o Espírito de Deus que estava em Moisés, e todos eles, naquele momento, passam a profetizar. Acontece que haviam dois homens que não estavam na tenda, mas sim no acampamento, e estes homens também passam a profetizar. Josué, que era a pessoa mais próxima de Moisés, se incomoda com aquilo e vai até Moisés para dizer que eles estão também profetizando, e se ele gostaria que pedisse que parasse. O que Moisés diz? É talvez o ensinamento da liturgia de hoje. Está com ciúme por causa de mim, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Olha que coisa forte e bonita para a gente hoje, porque talvez quando a gente pensa em profecia, em profeta, a gente associa talvez a um número muito pequeno de pessoas. Mas a vontade de Deus, dita através de Moisés, é que todo um povo seja profeta, todos nós, porque quando a gente se identifica como povo, como pertence a este povo, a gente também vai tomando a consciência da nossa missão de profetizar. O profeta, ele não se torna amigo da mentira, pelo contrário, o profeta vai se afastando da mentira, da vida passada, da vida obscura, ele se torna um amante da verdade, ele passa a fazer a vontade de Deus, ele passa a falar em nome de Deus, ainda que isso venha incomodar. E se a gente sabe que a vontade de Deus é que todos sejamos profetas, eu acho que cabe nesta noite um sincero exame de consciência para a gente rever a nossa rota, a conduta de nossa vida, os caminhos que a gente tem percorrido e como, principalmente, a gente tem vivido a nossa história, a nossa vida, porque talvez
Os nossos gestos, as nossas posturas, até mesmo o nosso falar, não condiz com a vontade de Deus. E nós não estamos sendo profetas, e pelo contrário, através das nossas palavras, palavras de maldição, muitas vezes a gente tem sido canais de desgraça na vida das pessoas, de ruína, de destruição. A gente não edifica, a gente não potencializa, e a gente vai deixando de cumprir aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Interessante, meus irmãos, é que o que mais incomoda Josué é o fato destes 2 homens não estarem presentes na tenda, estavam fora delas. O evangelho de hoje vai no mesmo rumo, no mesmo sentido. João se aproxima de Jesus e diz que havia alguém que não o segue, expulsando demônios em nome dele. E isso incomoda João. Ele se aproxima do Senhor para perguntar se ele deveria proibi-lo, mandá-lo parar. O que Jesus diz? Se não está contra nós, está a nosso favor. Veja só, nossa ideia muitas vezes é que as pessoas que talvez não estão aqui, não comungam todo domingo, não rezam, não fazem novena, estão distantes de Deus. Mas às vezes, essas pessoas podem transmitir mais Deus, estão fora da tenda, não estão no caminho, do que nós que estamos aqui. Às vezes, todos os domingos, comungamos, rezamos o terço, fazemos tantas e tantas coisas, mas a vida não muda, o coração não transforma, os nossos gestos, as nossas atitudes não são de profecia, porque nós já nos acostumamos. E é triste quando a gente vai percebendo que a maneira como a gente vive a nossa vida não é condizente com o evangelho do Senhor. E aí não vai adiantar nada. E é isso que as leituras de hoje querem nos falar. Tem pessoas que estão fora da tenda, distantes, que não estão seguindo como a gente acha que deveria ser o segmento, mas são melhores do que nós. Falam mais de Deus do que nós, inclusive. Testemunham mais Deus através das atitudes, das obras, das palavras, do que nós que estamos aqui sempre. Se o evangelho não nos provoca, se a palavra de Deus não muda a nossa vida, se a gente continua a fazer as mesmas coisas de todo o tempo, algo está errado. Significa muito isso. É por isso que eu falei para vocês que a gente deveria se olhar por dentro hoje e talvez perceber que talvez eu estou dentro da tenda, eu estou seguindo, só que os meus gestos, o meu modo de pensar, de agir, não parece ainda com o evangelho, não mudou. Eu continuo a ser uma pessoa cheia de mentiras, com tanta maldade dentro do meu coração, eu continuo a viver numa completa escuridão, eu continuo a agir conforme um pagão e não como alguém que foi alcançado pelo Espírito do Senhor e a vida, ela não foi transformada. Eu acho que vale a gente fazer a experiência de olharmos para trás, num tempo cronológico, de a gente se ver há 5, 10 anos atrás e talvez pensar, eu mudei de lá para cá ou eu continuo a mesma pessoa? Continuo a fazer as mesmas coisas de antes. Talvez eu me acostumei com a mentira, me acostumei a ser assim, me acostumei a viver na escuridão. As palavras que Jesus nos fala hoje no Evangelho são fortes, às vezes mal entendida, a gente não consegue compreendê-la. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor você entrar na vida sem uma das mãos do que ter as duas e todo o corpo ser jogado no inferno. Se o teu pé te leva a pecar, corta.
Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor você perder um dos teus olhos do que tendo os dois, ser jogado neste lugar horrível que nos fala o Evangelho. A gente não pode levar isso ao pé da letra. Até porque, se a gente fosse levar, estaríamos aqui numa assembleia de amputados e cegos. Porque todos nós erramos, porque todos nós pecamos. Aliás, existe uma diferença muito grande de dois tipos de pecador. A igreja é como um hospital, o Papa Francisco vem repetindo isso com muita frequência. Aqui não é um lugar de santos, de eleitos, de perfeitos. Pelo contrário, é um lugar de imperfeito, de pecadores, de pessoas que se reconhecem necessitadas, de pessoas que querem mudar de vida, mudar a história. Existe, portanto, aqueles pecadores que, tendo consciência do seu pecado, estão sempre se colocando de pé, recomeçando, tentando, se esforçando, tentando deixar para trás as coisas velhas, mas há aqueles que, infelizmente, se acostumaram ao erro, ao pecado. Para alguns, o pecado deixou, inclusive, de incomodar. Aí é uma tragédia. Quando a gente começa a praticar o mal, sem que isso nos incomode. A gente dorme tranquilamente, a gente já não tem mais nenhum pudor, nenhuma culpa, nenhum sentimento de culpa, de remorso, a gente não consegue mais se arrepender, a gente foi naturalizando o pecado, nos acostumando a ele, vivendo assim, como se ele fosse parte de nossa vida. Mas há aqueles, como eu disse para vocês, que se reconhecem: Senhor, eu sou tão pequeno, sou tão imperfeito, sou tão medíocre no meu agir, no meu comportamento. Nossa, eu olho para dentro de mim e eu reconheço tanta pequenez, mas ainda assim sou tão amado. Eu nem mereço tanto amor assim, é um amor que chega a me constranger, penetra o meu íntimo. Eu começo a pensar, mas por que, mesmo em meio à minha infidelidade, mesmo voltando as costas a Ti, mesmo sempre querendo fazer a minha vontade, ao invés da Sua vontade, ainda assim Tu não desiste de mim? E isso, o amor de Deus faz com que eu tente, me esforce para me colocar de pé, para recomeçar, para começar de novo, para lutar, travar uma batalha entre aquilo que insiste em me afastar de Deus. E aí, quando isso acontece, é um bom sinal. É o arrependimento que começa a surgir no meu coração. Eu começo a pensar naquilo que eu estou deixando para trás por causa de coisas passageiras que não são capazes de preencher o meu coração. E talvez quando a gente entende isso, nós também conseguimos entender a mensagem do Evangelho. Veja os membros que Jesus se utiliza. Se você para pensar em pés, mãos, olhos, você consegue viver sem eles, correto? Ao contrário do coração, é um órgão do teu corpo que você não consegue viver sem. Sem o nosso cérebro, por exemplo. As imagens que Jesus se utiliza são de partes de nosso corpo que a gente conseguiria viver sem, mas seria mais difícil a nossa vida. Nós precisamos dos nossos pés até para andar. Precisamos das nossas mãos para as coisas mais simples, tomar um copo de água, escrever. Precisamos dos nossos olhos para ver. A gente talvez não consegue entender a importância que eles têm, porque a gente os tem. As pessoas que não possuem um pé e uma mão, talvez conseguem compreender muito melhor essa mensagem do Evangelho, que são cegas, por exemplo. O certo é que você consegue viver sem um pé, sem uma mão, sem os seus olhos. Mas não tê-los irá te fazer muita falta. Assim também são as coisas que a gente precisa arrancar da nossa vida, por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Não tê-las vai nos fazer falta, mas são necessárias.
porque talvez são estas coisas que estão nos levando para este lugar de perdição, para a escuridão. Às vezes, o pé, a mão, o olho, são pessoas que a gente tem que arrancar de nossa vida. Nós não tomamos consciência que talvez estamos vivendo perto de pessoas que estão nos levando à ruína, e a gente vai se apegando às carências, vai se envolvendo, vai se iludindo com pessoas que estão nos afastando de Deus, nos levando para longe dele, e a gente não se dá conta disso. O que a gente precisa arrancar de nós talvez seja a mentira que está tomando conta de nossa vida. Os nossos vícios, a gente precisa arrancar de nossa vida este ódio que tomou conta do nosso coração, os desejos que estão aqui dentro nos impedindo de viver a vontade de Deus. E quando a gente decide arrancar estas coisas, vai nos fazer falta. Minha gente, é claro, entenda o que eu quero dizer para vocês. Humanamente falando, o pecado, ele sempre vai ser bom, é prazeroso, até porque se não fosse bom, ninguém de nós pecaríamos. Se a gente cai, é porque aquilo nos causa um certo prazer. A mentira nos traz um prazer momentâneo. A gente se deleita em se reunir para falar mal de alguém. Os nossos desejos da carne, por exemplo, causam um prazer ao corpo. A gente é que não pensa nas consequências, naquilo que vai acontecer depois. Porque a gente talvez aprendeu a ouvir que não existe pecadão ou pecado pequeno, e existe. Claro que existe. Tem pecados piores, pecados menores. Claro que tem. Quando eu vou me confessar, a primeira coisa que eu digo, antes, quem estiver ouvindo a minha confissão não me conhecer, eu digo, eu sou padre. Antes de falar os meus pecados, porque eu entendo que na minha condição alguns pecados são piores do que para alguém que não é padre. E você também deveria dizer, padre, sou casado, porque alguns pecados para você são piores do que para uma pessoa que é solteira. Eu não estou querendo causar intrigas, né? Mas olha, você pega, por exemplo, o pecado do adultério. Dificilmente, o adultério acontece assim, no ato em si. Chegou, pronto, se encontrou, traiu. Entende que o pecado vai se desenvolvendo? A gente tende a imaginar o demônio feio, chifre, rabo, mas o demônio é um anjo. Ele seduz, ele envolve primeiro. Começa despretensiosamente, começa com uma coisa pequena, começa com uma mensagenzinha, num dia que você estava muito carente, e você se envolveu porque era bom você ouvir que você era bonito, que você era aquilo e tudo, e aquela pequena mensagem foi gerando uma conversa que foi se estendendo, dessa conversa o desejo foi acontecendo, trocam as fotos, foi se desenvolvendo. A gente deveria traçar uma linha assim imaginária, e essa linha seria a zona de segurança, sabe? Se eu ultrapassar essa linha, eu sei que eu vou cair, eu não preciso disso. Eu não posso ultrapassar essa linha porque eu não sou tão forte como eu acho que eu sou. Pelo contrário, eu sou fraco demais, eu não preciso comprar uma briga que eu posso vir a perder, eu preciso evitar. Eu conseguiria evitar quando foi só uma mensagem. Eu não vou dar espaço à maldade, eu vou cortar enquanto eu ainda posso cortar, porque isso pode se tornar uma coisa grande, até o ponto de vir a perder aquilo que é o importante de verdade. Preciso cortar, vai doer, mas é o certo a fazer.
E eu acho que é isto que as leituras querem nos fazer refletir, porque talvez a nossa vida não está condizendo com esta palavra. Eu estou aqui, eu estou seguindo o Senhor, eu estou dentro desta tenda, mas eu não mudo, o meu coração não se transforma, e aí eu acabo sendo ocasião de escândalo, como nos conta o evangelho de hoje também. Ai daqueles que escandalizar um destes pequenos. A gente tem meditado a carta de São Tiago nesses domingos. Aliás, eu até indico para vocês lerem em casa a carta de Tiago na íntegra. Ela é uma carta pastoral. Ela ensina a comunidade aquilo que deve se viver, o cotidiano da comunidade, né? E hoje é muito cirúrgico num ponto de a gente às vezes ficar preso demais ao nosso próprio umbigo. Aliás, essa síndrome deste mundo. As pessoas não querem mais saber do outro, do próximo. Elas estão muito voltadas para si. A gente já não tem mais uma vida de comunhão. A gente já não olha mais para o outro, o problema do outro, a dor do outro. Não é mais um problema meu, eu não estou mais preocupado com aquilo que as pessoas estão vivendo. Nada disso. E é uma tragédia, isso é triste. Uma vez eu lembro que eu atendi uma moça aqui na secretaria, ela chegou para mim, e eu já percebi assim, quando ela entrou na minha sala, a tristeza, que a tristeza, ela não é só no coração, alguém que está tomado pela tristeza, ela demonstra isso no corpo, é uma pessoa abatida, sem brilho, sem vida. Ela entrou na minha sala, acho que deveria ter uns 12 anos, mais ou menos. Quando ela entrou, o que me chamou a atenção foi que ela estava vestindo um moletom, uma blusa de frio. E eu já estranhei, porque no meio da tarde, alguém vestindo um moletom, nesse calor que a gente vive aqui, ela sentou, começou a chorar, envergonhada, não conseguia falar muita coisa. Respeitei, né, o tempo dela, deixei chorar, a lágrima é dom, a gente tem que colocar para fora mesmo aquilo que a gente está sentindo. E eu percebi que no momento lá, ela começou a levantar a manga da blusa dela. E eu vi um monte de cortezinhos no pulso dela. Eu senti que ela queria me mostrar aquilo. Talvez estava com vergonha de me falar, achando que eu iria julgar, dizer que era pecado, alguma coisa do tipo. E eu perguntei para ela por que ela se cortava. Ela começou a falar, né? Uma vida sofrida, não cabe aqui eu falar, mas era alguém que estava sofrendo, de verdade, assim, por muitos e muitos motivos. O que mais me chamou a atenção é que eu perguntei para ela se os pais dela já tinham visto aqueles cortes. E ela disse que não. Aí não entra na minha cabeça. Nos mostra que às vezes eu só estou, mas eu não estou presente na vida das pessoas. E isso está mais comum do que se pensa. Com essa vida louca que a gente vive, a gente já não tem tido tempo mais nem para os nossos, para aqueles que estão dentro de casa. A gente já não olha mais as pessoas que estão próximas a nós. Quanto mais as que estão distantes. A gente tem vivido sem compaixão. Mesmo as nossas comunidades, mesmo as nossas igrejas, que deveria ser um lugar de acolhida. Quantas pessoas são escandalizadas aqui, por conta do nosso testemunho de vida, porque a gente não sabe às vezes ser solidário, ter compaixão, porque a gente não sabe abraçar, não sabe acolher. As nossas comunidades, infelizmente, muitas vezes se transformam em apenas um lugar que eu vou, mas não é um lugar de parada, de acolhida, um hospital de verdade. Olha, gente, às vezes, assim, eu deixei de acompanhar até alguns pastores assim,
que até nutria uma admiração, mas não dava mais para mim, assim, de verdade. Eu não estou generalizando, tá? Eu sei que tem pessoas sérias, corretas, como na Igreja Católica tem padres sérios, corretos, tem padres que não são, enfim. Mas era demais para mim. Quando, assim, esses vídeos, os teatros, assim, sabe? Que eu não conseguia, assim, eu não consigo normalizar isso. Não consigo normalizar o quanto que eles envolvem alguém para que essa pessoa dê dinheiro. São igrejas que estão se transformando num comércio mesmo. É um comércio apenas. Pessoas que se utilizam das fragilidades emocionais de quem está ali doente, necessitado, que você vê ali que faz, porque já não tem mais aonde recorrer, e acha que aquilo ali vai mudar a sua vida. E infelizmente, muitas delas estão marcadas assim por um câncer mesmo, que tomara que isso nunca chegue até nós, que é o que a gente fala da teologia da prosperidade. Parece que o que se prega é isso: riquezas, fortunas, para justificar a vida de luxo. São Tiago dizia isso, né? Você induz a pessoa a acreditar que Jesus era rico, que não sei mais o que Jesus era um homem. Jesus era pobre. Não tem como mudar isso, né? Jesus não tinha riqueza nenhuma, pelo contrário, pobre. Nasceu pobre, nasceu num presépio, viveu no meio do simples, tinha uma predileção pelos simples, pelos mais necessitados, pelos doentes, pelos pecadores arrependidos de verdade. Não podemos mudar o Evangelho, aquilo que o Senhor nos ensinou. A gente tem que se adaptar, mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Por fim, eu acredito que cada um de nós que estamos aqui hoje sabemos o que precisamos cortar. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós precisamos cortar, arrancar coisas que estão nos impedindo de ganhar a vida eterna, por amor a Deus, por amá-lo de verdade, mesmo na nossa pequenez, mesmo que venha te fazer muita falta, mesmo que você venha sofrer, mesmo que você venha chorar, vai ser difícil, é difícil fazer a vontade de Deus, mas é o certo, é aquilo que Ele espera de você. Então que você possa sair dessa igreja hoje disposto a isto.